esteja presente. Para saber mais a respeito deste evento, participe conosco nesta quarta-feira. Que Deus abençoe a todos e até o nosso próximo encontro. NDTV, mais catarinense, impossível. Santa Catarina no ar. Oferecimento Companhia do Homem. O melhor do outono e inverno está na Companhia do Homem. Diego Lomba Imóveis. Há 25 anos realizando sonhos no norte da ilha. Grupo Vale Mate. Seu ecossistema completo de soluções industriais. Óticas Mondadori. Aqui tem lente multifocal por apenas R$ 199. Supermercados Imperatriz. Próximo de você. Acesse o tempo todo o portal ND Mais Santa Catarina em tempo real. Muito bom dia para você nesse primeiro dia do novo mês. Abril tá só começando. A terça-feira também, com muita informação e muita novidade por aqui. Deixa eu mostrar para você o nosso novo estúdio do SC no Ar. Olha que lindo, que enorme. Seja muito bem-vindo à nossa nova casa. É nossa mesmo, viu? Lindo, gigante. E eu vou te contar o melhor, vai possibilitar muito mais interatividade entre a gente. Vamos dar um passeio para eu te mostrar? Eu quero começar pelas poltronas. Olha só que legal. Aqui, além de receber entrevistados, convidados, né? A gente vai conseguir receber eles como eles merecem, com todo carinho. E você pode ter certeza que vai sentar aqui comigo, gente que vai trazer informação relevante, transformadora para o catarinense. Vem muita gente boa por aqui, viu? Vamos para o telão do meio, Cacá? Vem comigo, vamos mostrar aqui, Aqui, gente, as notícias vão ficar ainda mais ilustrativas. No esporte, na previsão do tempo, na análise política. Já já o pessoal vai estar aqui comigo trazendo informação de qualidade para você. E aqui no telão vertical, eu quero mostrar para você, os nossos repórteres vão entrar gigantes com informações direto das cidades catarinenses, informações essenciais para você começar o dia. Gostou? Eu espero que sim, a gente está muito animado porque isso aqui tudo foi feito para você. E eu te convido para estar com a gente na edição de hoje. Nessa terça-feira, a gente fala do avião que ultrapassou a pista, foi parar no gramado do aeroporto de Chapecó. Chovia muito no momento do pouso, nenhum passageiro ficou ferido. Olha, são loucos! Está aí, Você viu aí a comemoração, né, dos passageiros, depois de ter dado tudo certo. A aeronave, nesse momento, gente, ainda está no local, deve ser retirada nas próximas horas. Inclusive, nossa equipe já está lá no aeroporto. Daqui a pouco atualiza as informações ao vivo conosco. Guarda Municipal é afastado das funções depois de agredir uma mulher no fim de semana em Balneário Camboriú. A gente vai trazer esse caso também. A gente fala ainda de infraestrutura. Novo viaduto é liberado na BR-470 em Blumenau. Das 27 estruturas prometidas para melhorar o tráfego na rodovia, 18 já estão concluídas. E ainda, a colheita do pinhão começa oficialmente hoje na Serra Catarinense. Delícia, né? Mas a safra esse ano deve ser 35% menor em relação a 2024. Eu sou Marta Gomes. Vem com o nosso time, o SC no Ar está só começando. E a gente já está de olho no céu dos catarinenses. Olha que beleza, Floripa, nessa terça-feira, para inspirar o seu início de mês. Hoje é dia 1º. E tá abafada a nossa capital. 23 graus nessa manhã, já às 6h34. Bom dia, Floripa! Vamos agora para Itajaí. Reconheceu? Um amanhecer parecido, bonito. 24 graus, também faz calor lá em Itajaí, viu? Bom dia para você do Litoral Norte. Vamos para Blumenau? Alô, Blumenau. Tá aí Rio Itajaí-Açu, parece um pouquinho mais fechado, mas o calorão continua. 23 graus.
E olha só quem está comigo de novo, ocupando o mesmo espaço. Camila Levin, o pessoal Obrigada. falava, mas vocês estão separadas. Pronto, estamos de volta com a Central do Tempo. O que vem por aí nessa terça-feira, Camila? Olha, nós temos ainda certos monitoramentos, mas a boa notícia é que não temos mais tanta preocupação com núcleos de instabilidade, porque aquele transtorno todo em Chapecó foi causado por grandes núcleos de instabilidade que se formaram lá no Rio Grande do Sul. Essas nuvens ainda vão se fazer um pouquinho mais presentes no dia de hoje. Essa frente fria está em alto mar, mas não deve trazer temporais como os que aconteceram no Grande Oeste e principalmente no Rio Grande do Sul. Porto Alegre, por exemplo, está amargando hoje um dia bastante complicado, tentando superar destroços de ventos de mais de 110 km por hora que atingiram o estado vizinho. Hoje a gente ainda tem um pouco mais de nebulosidade, mas elas não trazem transtorno e nós não temos alerta para chuva intensa no dia de hoje. Mas isso não significa que ela não vai cair a qualquer hora. Em todo o estado, a gente ainda pode ter pancadinhas muito leves, principalmente entre a tarde e a noite. Nós podemos ter pancadas mais intensas e isoladas no Grande Oeste e nas áreas que ficam mais perto da divisa com o Rio Grande do Sul. Mas, a princípio, a nossa Defesa Civil hoje está em status de mais tranquilidade. A temperatura vai subir um pouquinho menos do que ontem, é uma consequência da passagem de frente fria. O refresco vai ser mais intenso justamente no sul de Santa Catarina, porque foi a região que sofreu mais com as influências causadas por aquela frente fria no Rio Grande do Sul. Então nós temos Criciúma não passando de 25 e há um certo recuo na capital nas temperaturas também. Floripa com uma projeção de 26 graus, temos marcas um pouquinho mais elevadas no Grande Oeste, 30 para Chapecó, 28 em Caçador, Joaçaba com 29, expressivo aquecimento no Vale e no Litoral Norte, a exemplo de Itajaí e Blumenau, ambas com 31 graus. Então a gente está naquele dia mais tranquilo, Marta, em relação à chuva, mas ainda assim, para quem está no Vale, principalmente aquele ar pesado vai ser presente. Tudo bem, Camila. Obrigada pelas primeiras informações dessa terça, para começar bem o mês. Ficou bonita a previsão aqui com você. Nessa casa nova, tão moderna, né? A gente já sente um ar mais leve. Tá gostoso de começar amanhã aqui juntas novamente. Estava tão ansiosa quanto os telespectadores. A gente te espera já com mais detalhes para a semana, tá? Com certeza. Tudo tintim por tintim eu vou contando, porque tem frio a caminho, sexta-feira. Opa! Até já. É. Olha, a Camila falou da chuvarada em Chapecó. Um avião da Latam ultrapassou a pista, foi parar no gramado do aeroporto. Chovia forte no momento desse incidente, foi nessa segunda-feira, por volta das 7h30 da noite. Diego Antunes está lá no aeroporto, traz as primeiras informações. Diego, felizmente não houve feridos, né? Qual é a situação aí no aeroporto no momento? Bom dia, bem-vindo. Olá, muito bom dia, obrigado Marta, obrigado a todos e bem-vindo e bom dia a todos, né, que acompanham a nossa programação. Bom, é o seguinte, ó, a movimentação aqui no aeroporto de Chapecó agora é muito tranquila, a princípio não temos operação nesse momento acontecendo e já está ocorrendo também a tentativa de remoção da aeronave que está no gramado próximo da cabeceira 11 do aeroporto Serafim nos Bertazzo. Mas, fato é que ontem, por volta de 7h30 da noite, chovia muito na hora desse incidente. A aeronave tentou fazer um primeiro pouso e começou a sobrevoar a cidade de Chapecó. Os passageiros acabaram sendo informados que por volta de 10 minutos a aeronave ficaria sobrevoando aqui a cidade e o piloto tentaria fazer um outro pouso. Caso não conseguisse, ela iria retornar para Guarulhos, de onde saiu. Só que aí, segundo informações, o tempo abriu um pouco e aí o piloto tentou fazer essa aterrissagem, né? E acabou então depois da pista, lá na cabeceira 11, parando na faixa de grama. Bom, a gente vai daqui a pouco trazer, inclusive, o relato de alguns passageiros que estiveram nessa aeronave para falar sobre os momentos de tensão, né? Primeiro sobre esse informativo do piloto, né? De toda a tripulação sobre a necessidade de fazer um sobrevoo aqui por Chapecó para tentar um novo pouso e depois de todo esse incidente até que a aeronave acabou então parando lá fora da pista. Inclusive com muitos vídeos que acabaram sendo feitos de dentro da aeronave mostrando a velocidade do avião, percorrendo toda a extensão da pista
até chegar onde ela parou. E todos, felizmente, foram retirados com segurança. Teve o Corpo de Bombeiros, teve também as equipes do SAER, que tem um hangar aqui no aeroporto, que auxiliaram nessa retirada, e os passageiros saíram da aeronave e vieram aqui para o saguão com auxílio de vans de transporte de locadoras que ficam aqui nas imediações, e também de 2 ônibus que também foram colocados à disposição pela Latam para poder fazer esse transbordo dos passageiros com segurança. Lá da pista, os ônibus eles entraram aqui e acabaram então chegando aqui no saguão. Daqui a pouco eu vou trazer então o relato de alguns desses passageiros e outras informações relacionadas também à operação do aeroporto e o que diz tanto o consórcio Voixap, que administra o aeroporto Serafinos Bertazzo, quanto a Latam, a empresa cuja aeronave está envolvida nessa situação e que nesse momento está sendo retirada. Então daqui a pouco eu volto com esses detalhes. Susto, hein, Diego? Obrigada por estar com a gente aqui, trazer as primeiras informações dessa manhã, agora faltando 19 minutos para 7 horas. Ontem, logo que esse acidente aconteceu, esse incidente, Milena e Alexandre dispararam lá para o aeroporto de Chapecó para buscar esse depoimento, né, de todos esses passageiros. Daqui a pouquinho a gente volta a estabelecer contato com o Diego, vai trazer esse depoimento, né? O que dizem esses passageiros que passaram por esse susto nessa noite de segunda-feira. Vamos fazer um giro de reportagem? Vem comigo, Valdir. Vamos trazer aqui, nossos 3 repórteres espalhados pelo estado. Lucas Leal está em Floripa, Grace Cizemel está trazendo notícias de Itajaí, o nosso Pedro Mariano, direto de Blumenau. Muito bom dia para todos vocês. A gente começa com o Lucas. Cirurgião Lucas, aquele que teria provocado deformações em pacientes durante procedimentos, ele vai ser julgado hoje em Florianópolis. A gente lembra, esse caso veio à tona em outubro do ano passado. Traz as informações para a gente sobre esse julgamento, por favor. Bom dia, Lucas. Bom dia, Marta Gomes. Bom dia para todo mundo que está acompanhando o SC no Ar nesse início de terça-feira. São 2 audiências que já estão marcadas para esse julgamento. Uma hoje, terça-feira, a partir das 2 horas da tarde, na 2ª Vara Criminal em Florianópolis. E a próxima audiência também na terça-feira, na próxima terça, às 2 horas da tarde. A gente tem esse julgamento depois que o caso da Letícia Mello, né, que é uma das pacientes desse médico, desse cirurgião, esse caso ganhou repercussão nacional, né? Ela sofreu várias complicações por conta dos procedimentos estéticos que ela fez e teve uma expressão usada pelo médico que ficou muito conhecida, né? Que ela foi fazer um X-tudo, né, com vários procedimentos nessa cirurgia plástica, e aí ela teve inúmeros problemas. Ela é uma das pacientes desse cirurgião que vai ser julgado hoje, esse médico, né? O procedimento da Letícia Mello, por exemplo, gente, só para vocês terem uma noção, né, ela foi submetida a 12 intervenções e tudo isso durou cerca de 10 horas e retirou cerca de 7 quilos de gordura. A paciente aqui de Santa Catarina, ela perdeu os 2 seios e ficou 20 dias com as feridas abertas. E o corpo dela ficou com várias cicatrizes, né? A reportagem ganhou repercussão no Brasil inteiro, inclusive pela Record TV e aqui pela NDTV, né? A gente trouxe o caso da Letícia Mello e desse cirurgião inúmeras vezes. A defesa do cirurgião afirmou que ele realizou alguns procedimentos na Letícia, né? 3 procedimentos. Em outubro de 2024, essas denúncias contra o médico começaram a vir a público, né? E aí o Marcelo Santos, o nome dele é esse, ele responde a pelo menos outros 8 processos envolvendo erros em cirurgias plásticas. Ele chegou a ser condenado pela justiça em um deles. Uma paciente também morreu depois de passar por um procedimento realizado pelo cirurgião no Paraná. E aí a gente tem informações também que esse profissional já sofreu sanções, inclusive de órgãos reguladores como o Conselho Regional de Medicina do Paraná. Então é isso. Hoje, 2 horas da tarde, 2ª Vara Criminal de Florianópolis, esse primeiro julgamento. Volto com você aí no estúdio, Marta Gomes. Obrigada, Lucas. A gente certamente vai acompanhar, né? Traz o resultado nessa quarta-feira. Vamos conversar com a Grace Cizemel, que chega direto de Itajaí, para falar que um guarda municipal foi afastado das funções depois de agredir uma mulher no fim de semana em Balneário Camboriú. Essa cena foi gravada, Grace, ganhou muita repercussão nas redes sociais. Traz os detalhes, por favor, ao vivo. Bom dia para você.
Oi, Marta, bom dia para você, bom dia para você também que nos acompanha. Olha, como você disse, esse vídeo realmente viralizou nas redes sociais nos últimos dias e mostra essa cena da agressão que aconteceu em Balneário Camboriú na noite do último domingo. Isso aconteceu após o encerramento daquele circuito mundial de beach tênis que estava acontecendo na cidade. Então deu uma confusão generalizada ali na Praia Central, estavam tendo alguns shows ao vivo ali para a população e no momento dessa discussão, esse guarda, então, teria segurado a mulher ali e depois dado um tapa na cara dela mesmo, depois dela ter dito para ele parar. Então, realmente, pelas imagens, a gente consegue ver, porque as pessoas estavam filmando e flagraram exatamente o momento dessa agressão. E aí, depois, essas imagens ganharam aí as redes sociais nos últimos dias e é claro que chegou ao conhecimento da Guarda Municipal, da Diretoria de Segurança Pública de Balneário Camboriú e imediatamente foi instaurado um processo administrativo para apurar esse fato e o guarda municipal, né, que deu o tapa na cara da mulher, também foi afastado das funções. A prefeita de Balneário Camboriú, Juliana Pavan, se manifestou sobre o que aconteceu e você acompanha agora, então, na entrevista. Eu estou aqui para falar de um assunto extremamente difícil e que vai contra a conduta do nosso trabalho. Nós prezamos por respeito e responsabilidade. E justo no último dia do mês da mulher, aqui estou para prestar esclarecimentos diante do que aconteceu nessa noite, aonde um guarda acabou tendo uma atitude totalmente contra a conduta do nosso trabalho, principalmente na Secretaria de Segurança. O nosso secretário de Segurança já tomou todas as medidas cabíveis, nós já afastamos imediatamente este guarda das suas funções e agora tem a abertura do processo administrativo. Bom, realmente é inadmissível que um guarda municipal tenha uma conduta como essa, né, acabar agredindo uma mulher ali, mesmo que tinha uma confusão ali na Praia Central, nada justifica essa agressão. Então agora ele foi afastado e esse processo administrativo deve apurar direitinho o que aconteceu, mas a Prefeitura de Balneário Camboriú, então, imediatamente tomando uma providência e afastando esse guarda, né, Marta, das funções dele na Guarda Municipal. Volto contigo aí no estúdio. Obrigada, Grace, por trazer as informações para a gente. Vamos falar de economia com Pedro Mariano. Você viu onde ele está, né? Posto de combustíveis. Diesel vai ficar mais barato a partir de hoje. Petrobras anunciou redução de 17 centavos no preço repassado às refinarias. Pedro, traz as informações para a gente ao vivo, porque a gente quer ver respingar no nosso bolso essa queda, né? Bom dia. Bom dia, Marta. Bom dia para você e para você que acompanha o SC no Ar desta terça-feira. Antes de qualquer coisa, né? Que bonito ficou o nosso cenário, hein? Prazer, então, fazer parte dessa nova fase do SC no Ar. Agora, falando da notícia, é isso mesmo que você comentou aí no estúdio. A partir desta terça-feira, o óleo diesel vendido às refinarias passa a custar R$ 3,55 por litro, em média. Essa redução aí de 4,6 centavos foi anunciada pela presidente da Petrobras em um evento realizado ontem no estado do Rio de Janeiro. A última alteração no preço desse combustível tinha sido praticada no início do mês passado, de fevereiro, quando o óleo diesel subiu cerca de 22 centavos. Agora, com essa queda, a Petrobras acredita que o repasse ao consumidor final será de 15 centavos a menos nos postos, já considerado a mistura aí com o biodiesel. Desde dezembro do ano passado, aí, de acordo com a estatal, o preço do óleo diesel já caiu 94%. Isso significa, ou isso representa um recuo de quase 21%. A estatal destaca que a nova política de preços adotada no ano passado justamente busca evitar essa oscilação brusca nas bombas e também busca manter a competitividade do óleo diesel no mercado. Marta. Muito bem, Pedro. Agora, em compensação, tem outro produto que vai aumentar de preço. Já começou a valer o reajuste dos medicamentos, né? Conta pra gente de quanto vai ser a alta nesse ano. Exato, Marta. Enquanto a gente vai celebrando a queda de um lado, né, enquanto o óleo diesel vai reduzindo
o aumento do preço dos medicamentos foi autorizado pelo governo federal e já passa a valer a partir desta terça-feira também. De acordo aí com o que foi publicado no Diário Oficial da União, esse reajuste máximo permitido para este ano de 2025 até início de 2026 será de 5,06%. Essa decisão já foi publicada no Diário Oficial da União, conforme eu já falei, e aí tem sempre como base o índice da inflação. Mas isso não significa que nem todos os medicamentos vão ficar mais caros a partir de hoje, por dois motivos. Isso porque essa regulação prevê 3 faixas e a maioria dos remédios, cerca de 77%, terá um reajuste menor de 2,6%. Outro fator que pode fazer com que os medicamentos não subam ou esse preço não suba automaticamente é que as farmácias elas podem aplicar esse reajuste de uma vez ou então parcelado. As farmácias têm essa opção de parcelar esse reajuste de 5,06% que foi publicado então no Diário Oficial da União até o longo do ano ou pelo menos até março do ano que vem, quando a Câmara Reguladora vai definir uma nova política de preços aí para esses medicamentos. Apesar desse aumento, a Câmara fala que esse reajuste de 0,6% aí ficou abaixo, né, do esperado, do que eles esperavam ali. E o último aumento praticado em 2024, que foi de 4,5%, foi considerado aí o menor patamar desde 2020. A gente segue acompanhando essas oscilações de preços e acompanhando o que vai impactar no bolso do consumidor por aqui. Qualquer novidade a gente vai trazer no SC no Ar. Volto contigo no estúdio. Obrigada, Pedro. Direto de Blumenau, ao vivo conosco nessa edição. Até mais. A gente faz um intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente fala do engavetamento que envolveu 5 caminhões, causou uma morte de um motorista na Grande Florianópolis, isso provocou um baita congestionamento na BR-101 nessa segunda-feira, gente. Tem imagem ao vivo, ó, bem do trecho de São José, foi onde aconteceu o acidente ontem, por volta das 3 da tarde. A gente está vendo um movimento bastante intenso à esquerda da sua tela. Eu estou na dúvida se é sentido norte ou sentido sul, produção. Sentido sul? Sentido sul, muito bem. É o ponto crítico, né, da Grande Florianópolis. A gente está vendo aí, ó, um pouquinho da Marginal. A pista principal parece estar andando um pouco mais. A gente já volta. Para você que acordou cedinho conosco, estamos de volta com o SC no Ar em novo cenário. Seja muito bem-vindo à nossa nova casa. E a gente já volta para falar daquele incidente que aconteceu com uma aeronave no aeroporto de Chapecó. Um susto, né, gente, para tripulantes, para ocupantes da aeronave. O Diego Antunes está no local. Os agentes já começaram a remover a aeronave aí, Diego? Qual é a situação no momento? Pois é, Marta, sim, ela já foi removida por alguns metros, inclusive eu vou sair para que as pessoas, os nossos telespectadores possam acompanhar. Então temos uma equipe ali, olha, do aeroporto, da concessionária, da empresa, também da companhia e vários técnicos que estão acompanhando essa operação. 2 tratores, mais um caminhão do Corpo de Bombeiros, eles estão colocando uma espécie de um tapete, é uma base, na verdade, que funciona como a pista. Basicamente, eles colocam exatamente no traçado próximo dos pneus do avião para que ele não atole na hora que o trator possa puxar, ou comece a puxar. Então, olha só, o trator agora está manobrando, eles vão içar. Esse trator é o que costumeiramente é utilizado para fazer as manobras, né, aqui na pista do aeroporto. Então agora ele foi colocado à disposição para fazer esse trabalho. Então existe uma espécie de um cabo ali, né, que é o mesmo cabo que eles fazem a remoção das aeronaves, a movimentação das aeronaves na pista, e eles acabam engatando esse cabo nos 2 tratores. Aliás, um cabo é engatado no trator e o outro trator acaba fazendo a tração também, auxiliando na retirada. Porque aqui agora eles vão ter que dobrar à esquerda e fazer uma espécie de uma curva com a aeronave para que ela possa ser retirada. Então é um trabalho bem minucioso, vai demorar ainda um certo tempo até que o avião possa voltar para a pista, porque ali onde ele está é um gramado e como choveu muito nas últimas horas, então está muito molhado, né? Tem muito barro
Então, para evitar que ele afunde ainda mais nessa movimentação, é que eles acabaram colocando uma espécie de uma base, como se fosse um grande tapete que ele está sobre o rodado da frente, os pneus da frente da aeronave e também nos rodados traseiros, nos pneus de trás. Agora eles estão fazendo a movimentação ali e a orientação para quem está na cabine do avião e também para os operadores das máquinas, para que eles possam então fazer a remoção. Esse trabalho ele começou há alguns minutos, vai demorar ainda um tempo para terminar até que a aeronave seja retirada aqui do local. Além disso, nós temos o aeroporto, olha só, a aeronave agora está movimentando mais alguns metros, conforme a gente pode acompanhar ao vivo aqui, a aeronave movimentando agora com muita cautela, logicamente, né? Bom, e essa é a situação nesse momento. Eles estão retirando ela do local e, momentaneamente, então, o aeroporto de Chapecó permanece fechado para pousos e decolagens. Daqui a pouco eu vou voltar com essas e outras informações, o que disse o consórcio Voixap, a Latam também, e trazendo relatos de passageiros que estiveram nesse voo de Guarulhos para Chapecó na noite de ontem. Marta. Diego Antunes, obrigada pelas informações, atualizando tudo para a gente ao vivo. Imagina o peso dessa aeronave, a gente está vendo uma quantidade grande de pessoas, agentes envolvidos nessa operação. Eles não deram estimativa, né, de quanto tempo deve durar essa operação para retirar a aeronave. O tempo está bastante fechado em Chapecó, mas parece que não chove nesse momento. Então, isso ajuda também nesse trabalho de retirada que a gente mostra ao vivo para você, telespectador do SC no Ar. Você segue bem informado agora com o JR 24 Horas? Daqui a pouquinho a gente fala do incêndio na réplica da primeira igreja de Criciúma. A gente te conta o que aconteceu, mas a suspeita da prefeitura é de que esse tenha sido um ato de vandalismo. A nossa equipe já está no local, atualiza informações para você daqui a 3 minutinhos. A gente já volta, tá? São só 3 minutinhos. Estamos ao vivo com notícias de Santa Catarina. Agora vamos juntos direto, viu? Até 8h40 da manhã. Seja muito bem-vindo ao nosso novo cenário. Tá bonito demais, né? Vamos falar, gente, que um motorista morreu na tarde dessa segunda-feira no engavetamento entre 5 caminhões, um acidente grave na BR-101 em São José. E o Paulo Metten está chegando nessa edição com os detalhes para a gente. Oi, Paulo, bem-vindo. Bom dia. Oi, Marta, obrigado. Que honra estar no dia de hoje aqui no Santa Catarina no Ar. Ótimo dia a você que nos acompanha por aqui também. A Marta destacou. O acidente foi ontem na BR-101, quilômetro 205, bem perto de onde nós estamos aqui na cidade de São José, envolvendo 5 veículos. Ainda não temos informações do que pode ter acontecido nesse acidente, o que pode ter ocasionado esse acidente. O que de fato aconteceu o primeiro motorista do primeiro veículo parou, consequentemente os outros veículos bateram. O motorista do último veículo, ele morreu aqui no local mesmo, ficou preso nas ferragens. O corpo foi retirado com a ajuda de equipes do Corpo de Bombeiros Militar. O acidente foi por volta das 3 horas da tarde de ontem. Trânsito ficou impactado nesta localidade até depois das 6 horas da tarde. O trânsito por aqui já é bastante complicado, complicou ainda mais. Equipes da Artérias Litoral Sul, concessionário que administra o trecho, teve que organizar toda essa problemática até depois das 6 horas da tarde. Além dessa morte, uma outra pessoa ficou ferida. Ela foi encaminhada de forma consciente a um hospital aqui da região. Só para terminar, Marta, a gente vai dar um serviço para quem vai sair de casa ou já está no caminho, vai para Florianópolis ou outros municípios. Vejam nas imagens do André Vieiro como está movimentado aqui na BR-101. Nesse horário, né, que é considerado o horário de pico, movimento bem mais intenso sentido sul da BR-101. Você que está saindo de municípios da região, principalmente de São José, vai pegar a rodovia nos próximos minutos. Atenção redobrada, porque já começou o congestionamento por aqui. Marta. Pois é, Paulo, mas nada perto do que aconteceu ontem, né? Ontem a situação estava bastante caótica.
na BR-101, na Grande Florianópolis. A gente mostrou agora há pouco, o sentido sul estava bastante congestionado. Agora parece que deu uma aliviada, né? Mas esse ponto é crítico, a gente sabe. Já foi identificado como um dos mais críticos do Brasil, gente. Esse ponto aí, na região de São José, na Grande Florianópolis, BR-101. Por enquanto, o tráfego está fluindo. Obrigada pelas atualizações, viu, Paulo Merlin, ao vivo com a gente. E tem também informação ao vivo para o motorista de Florianópolis. Tem um ônibus quebrado, bem no centro da cidade. Vamos dar uma espiadinha na Avenida Gustavo Richard? Aí, ó, é bem nessa região, tem um ônibus quebrado. Ele está parado na faixa da esquerda, na entrada para o Ticem. Essa informação chega ao vivo aí para quem está em Florianópolis. Imagem ao vivo para você também. Tá ali, ó. Você tá vendo? O ônibus quebrado, paradinho. Obrigada à produção, que fechou ali para a gente entender melhor o que está acontecendo. Mas, por enquanto, não afeta o tráfego, né? Só informação para você. 7h07 da manhã, a gente fala de uma polêmica no norte do estado, gente. Vereadores da cidade de Garuva aprovaram nesta segunda-feira uma reforma administrativa que prevê criar uma supersecretaria, novos departamentos. Isso vai ter, impacto milionário para o contribuinte do município. Isabela Correia chega ao vivo com as informações. Isa, bom dia. Oi, Marta, bom dia para você e a todos que nos acompanham. Votação que foi então ganha por maior parte dos votos, né? 5 a favor e 3 foram contra. Agora, então, essa alteração administrativa no próprio município de Garuva passa ainda pela sanção do próprio prefeito, algo que deve ser publicado nos próximos dias no Diário Oficial do município. Nós temos aqui uma extensa lista do que muda a partir de agora, então, com essa aprovação feita na Câmara de Vereadores, que tem principalmente a criação da Secretaria de Agricultura. Segundo uma nota oficial do próprio município, isso era necessário tendo em vista o crescimento desse setor no município e, segundo o município, né, essa questão estava um pouco esquecida nos últimos anos. Além disso, há muitas mudanças, como a Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços, que muda para a Secretaria de Governo, Desenvolvimento Econômico e Compliance. Foram criados também 9 novos departamentos de integridade e compliance, de pecuária, de patrimônio, de desenvolvimento de pessoas, também uma secretaria de educação, um departamento, né, voltado a essa área, vigilância em saúde, planejamento e fechando aí essa lista nós temos assistência social, que é voltado ao CRAS, e também o departamento aí, o Centro de Referência Especializado à Assistência também Social. Além disso, 2 novos setores foram criados por meio aí desse projeto, sistema de trânsito e também o setor aí de pecuária. Além disso, essa alteração prevê também a criação de 3 novas assessorias. Elas são vinculadas à Procuradoria-Geral do município e vai ao encontro, então, da Secretaria de Desenvolvimento Social e Compliance também criada. A grande polêmica é que também os vereadores que se opuseram a essa votação, a essa novidade no município, seriam então os custos para a alteração no próprio município de Garuva e também que uma secretaria seria considerada uma supersecretaria, tendo mais autoridade ou tanto quanto o próprio município, a própria prefeitura de Garuva. A gente, é claro, vai seguir acompanhando, né, todos os detalhes sobre essa questão que impacta diretamente, né, na vida dos moradores de Garuva e também no próprio município, no setor econômico. Eu volto com você no estúdio. Pois é, Isabela, muita gente se pergunta, será que seria necessária a criação dessa supersecretaria? Nós vamos tentar entender agora, Isa. Vem comigo aqui, Pereirinha, a gente recebe o nosso analista político. Seja bem-vindo, PC. Bom dia, gostou do cenário novo? Maravilhoso, bonito. Ontem a gente pôde conhecer um pouco mais, né, Marta, de toda essa estrutura, o trabalho do Grupo ND para colocar uma nova casa, como você bem disse, essa semana, e não tenho dúvida que a gente vai acabar trazendo muito dimensionamento de todo esse trabalho que é feito pelo Grupo ND. Agora, falando em toda essa situação, Marta, a gente tem que realmente analisar uma preocupação com o impacto financeiro que isso acaba causando na vida dos moradores de Garuva. São 17 cargos de diretoria, cargos de gerentes, e a gente acaba encontrando um impacto financeiro de aproximadamente 1,8 milhões por ano
numa secretaria que tem um orçamento previsto de 150 aproximadamente milhões para esse ano de 2025. O desafio para o município é arrecadar cada vez mais em tempos que as prefeituras vêm com aquele famoso pires a Florianópolis em busca de recursos, seja na Assembleia Legislativa, seja no governo do estado, para cumprir com suas metas. Claro que o município deve ter feito todo o dimensionamento do impacto que causa também, não só no orçamento, mas as responsabilidades fiscais, já que há uma necessidade de se prever todo o gasto. No orçamento, se não tem realmente definido quanto será investido, quanto será arrecadado e quanto vai custar isso para a máquina pública, automaticamente o município de 18 mil habitantes e que fica até mesmo longe dos grandes centros e que tem uma economia muito limitada para isso, pode ter um impacto. Agora, o que chama a atenção nesse cenário ainda mais é que alguns vereadores que em 2022 foram contra a criação de secretarias, hoje se posicionam de uma forma diferente. Vão, então, com o consenso do governo municipal para criar novos cargos, para inflar a folha e automaticamente causar uma preocupação, não para hoje. Uma supersecretaria, Marta, pode trazer reflexos no futuro da cidade. E aí, refletir também em investimentos necessários como saúde, educação e também o serviço social que tem sido tão sensível nesses últimos anos, como a gente tem percebido. Claro que a gente tem que fazer uma outra análise em relação a isso. Será que a população aprovou? Será que o cenário hoje é propício para criar, principalmente uma secretaria de compliance? Quantas nós vimos no Brasil? Acho que essa reflexão tem que ser feita. E essa situação é em Garuva, né? A gente está trazendo o caso dela, mas às vezes reflete também o quanto a população pode ficar vigilante no estado inteiro. Na semana passada tivemos também uma votação polêmica em Blumenau e houve um recuo justamente na Câmara de Vereadores. PC, daqui a pouquinho você volta para falar de uma outra polêmica lagiana, é isso? Exatamente. Lá na Serra Catarinense, uma situação que entristece o mês de março, que terminou ontem, e trazendo um resultado que talvez sirva de exemplo. Mas é daqui a pouco. A gente espera ainda hoje, tá? Vamos falar que a réplica da primeira igreja de Criciúma foi atingida por um incêndio na noite desta segunda-feira. O Rafael Niero está com a gente, traz as primeiras informações ao vivo. Rafael, já se sabe o que aconteceu? Bom dia. Bom dia Marta, bom dia a todos que nos acompanham. Estamos aqui no Morro Sequinel, bem aos fundos da Defesa Civil de Criciúma, onde se encontra a primeira réplica. Até o momento não se sabe o que aconteceu, viu Marta? Mas, a princípio, segundo a nota da Prefeitura Municipal, que foi emitida ontem ainda, a princípio teria sido um ato de vandalismo que iniciou as chamas aqui na igreja. Nós vamos mostrar mais detalhes aqui. O Corpo de Bombeiros foi acionado ontem por volta das 7 da noite, foram utilizados 6 mil litros de água para fazer o rescaldo e o controle das chamas aqui no local. Essa obra ela havia sido inaugurada em julho de 2016 e é a réplica da primeira igreja católica de Criciúma. É uma estrutura que desde 2016 ficava por aqui, uma estrutura toda de madeira, e acabou sendo consumida pelas chamas. A princípio teria iniciado ao lado aqui, o lado esquerdo, onde ficava a torre da igreja. Parte dessa estrutura desabou e atingiu a outra estrutura maior aqui da igreja, onde as chamas se propagaram rapidamente. O Corpo de Bombeiros chegou no local, aqui já estava um incêndio muito grande, foi difícil de controlar as chamas, até não foi preservado nada aqui do local, nada foi salvo, As chamas consumiram praticamente toda a estrutura da igreja, tanto interna quanto a parte estrutural. Esse local, inclusive ainda com fumaças, tem brasas ainda aqui onde ficava a torre da igreja, mas a princípio não tem mais nenhum risco aqui, tanto a vegetação próxima ao local e também não há residências próximas aqui a esta igreja. O detalhe é o seguinte, a prefeitura acredita que tenha sido um ato de vandalismo, Inclusive a parte frontal aqui é possível observar duas madeiras, porque a porta dessa igreja estava lacrada para possíveis invasores, que aqui já entraram. Então estava lacrada para que eles não acessassem mais o lado interno da primeira réplica da Igreja Católica de Criciúma. Então as análises serão feitas agora por uma equipe técnica do Corpo de Bombeiros. Eles virão para cá para saber realmente quais foram as causas. Até porque aqui não tem nenhuma ligação de gás, apenas a energia elétrica que tinha aqui no local. Então por isso que a Prefeitura acredita que tenha sido realmente um ato de vandalismo. Volto com você.
Patrimônio de Criciúma, né? Infelizmente, essa notícia que a gente dá agora. Obrigada, viu, Rafael Nier. Não tinha completado nem 10 anos essa réplica da primeira igreja de Criciúma. E aí as investigações vão apurar, né? O que aconteceu por lá. Até mais, Rafael. Intervalo. Daqui a pouco, Camila Levin está de volta com os detalhes da previsão do tempo para essa primeira semana do mês de abril. Vamos dar uma espiadinha em Xanxerê? Bom dia para você da cidade. Céu está bastante fechado por lá. O oeste que sofreu com muita chuva na noite dessa segunda-feira. Agora faz 19 graus em Xanxerê. 7h16, não perca a sua hora. Estamos ao vivo com a Central do Tempo. Camila Levin traz os detalhes para essa primeira semana de abril. A gente vai dar uma espiadinha no mês todo porque é um período de transição. Vamos começar falando como esse mês vai se comportar. O mês de abril, ele é responsável por trazer as primeiras massas de ar polar de 2025. A partir dessa segunda quinzena é quando nós vamos ter de uma maneira mais frequente a formação de geada, principalmente no oeste e na região serrana. A chuva, ela não vai ser muito volumosa, o que pode dar dor de cabeça, principalmente para os nossos agricultores. Mas ela tem uma característica específica neste mês de abril, apesar de ficar abaixo da média. Ela vem principalmente causada pelas frentes frias. Então são chuvas que atingem mais de uma área do estado. A gente abandona aquela característica de pancadas muito mal distribuídas por Santa Catarina. E também um aviso importante para esse mês em relação ao mar, para os nossos pescadores. Nós temos um período já de resfriamento significativo, principalmente previsto para o fim do mês. Há uma mobilização muito grande por volta da pesca da tainha, mas é também um período que vai ser marcado pela formação de ciclones extratropicais. Eles devem permanecer em alto mar. A princípio, nós não devemos ter muitas condições de tempo severo, mas para a navegação vai ser um período um pouco mais complicado. Esse primeiro dia do mês, ele vem com uma característica já de uma certa instabilidade. A temperatura hoje vai subir um pouquinho menos do que ontem, então o refresco vai ser mais intenso na região sul. Em relação à chuva, a gente fala bastante de temperaturas aqui, não se preocupem com ela, vai ser pancadas mal distribuídas intercalando no período aí junto com o sol. Nós temos um pouco mais de aquecimento no Grande Oeste, como é característico dessa região, com picos de 30 graus, 31 em Blumenau e Itajaí, que são nossos destaques no quesito calor. Essas regiões têm uma condição de sensação mais desagradável, principalmente ali pertinho de Blumenau, porque o vale, por causa dos seus aclives e declives, o relevo mais acidentado fica bem mais abafado que as demais áreas de Santa Catarina. Para amanhã o tempo fica mais instável, a partir da tarde nós temos condição para temporais e uma chuva pontualmente mais intensa. A faixa leste deve ter mais volume de água, enquanto no Grande Oeste, a gente percebe aqui pelo símbolo dos raios, a condição é para aquelas pancadas que vêm mais intensas, rápidas e rasteiras, justamente com atividade elétrica mais significativa. Alagamentos, enxurradas pontuais, elas são mais prováveis para quem está mais perto do nosso litoral. A temperatura amanhã ela vai ser semelhante à de hoje, até porque essa oscilação nos termômetros é um dos combustíveis para a condição de tempestades e de um volume mais significativo de água vindo do céu. Então nós temos um aquecimento ainda mais expressivo aqui na faixa leste, onde podemos ter mais volume de água, 30 graus para Joinville, 29 em Itajaí, 30 para Floripa, 31 em Criciúma, e o oeste vai ter um certo refresco, então 25 de máxima para Chapecó, 27 para Joaçaba e Caçador. A gente já começa a sentir algumas mudanças no quesito de comportamento das temperaturas pelo oeste, porque na sexta tudo muda e eu vou revelar daqui a pouquinho. Friozinho tá chegando nesse outono. Camila, de olho, e daqui a pouco você conta pra gente, né? Tudo em detalhes, se vai ser um casacão ou casaquinho. Isso aí, mês de abril marcando aí a chegada desse friozinho. Camila, obrigada, até já. Até. E a gente volta a falar do avião que saiu da pista no aeroporto de Chapecó. A nossa equipe esteve no local ainda na noite desta segunda-feira, conseguiu ouvir os passageiros da aeronave.
O Diego Antunes compartilha alguns desses relatos com a gente ao vivo, direto do aeroporto. Você acompanha aí toda a operação para a retirada da aeronave, né, Diego? Pois é, Marta, a gente permanece aqui próximo da cabeceira 11, onde parou a aeronave na faixa de grama, depois da pista, né, ao fim da cabeceira 11. O avião já foi bastante movimentado aqui, agora o pessoal já está começando a fazer essa movimentação em curva para que ele possa alinhar novamente com a pista, que fica logo aqui à frente. De qualquer maneira, esse trabalho ainda vai demorar um certo tempo para ser realizado, é muito minucioso, tem que ter muita técnica, um certo protocolo técnico para fazer a movimentação dessa aeronave, já que tem muito barro ali no local, então as máquinas estão tendo uma certa dificuldade para fazer essa movimentação, são 2 máquinas envolvidas e mais o caminhão do Corpo de Bombeiros. Mas daqui a pouco eu ambiento mais sobre esse local especificamente. Ontem estivemos aqui no aeroporto de Chapecó, a Milena Bender, o Alexandre Madoglio e eu, né, particularmente eu estudo muito próximo aqui, né, na universidade, então a gente veio para cá rapidamente para poder fazer a cobertura. E conversamos com muitos passageiros que acabaram deixando a aeronave depois aí de cerca de 1 hora em que ela permaneceu aqui parada. Por protocolo, eles permaneceram na aeronave e depois, com total segurança, com o Corpo de Bombeiros, com as equipes do SAER e profissionais do aeroporto, esses passageiros foram retirados, levados em vans e ônibus até a sala de desembarque, onde tiveram acesso às bagagens e aí conversaram com a imprensa. Conversaram conosco sobre os momentos de tensão que tiveram. Primeiro, sobre a movimentação dentro da aeronave, quando o piloto acabou avisando que teria que tentar fazer um outro procedimento de pouso, e depois nessa tentativa, quando a aeronave então tocou o solo e acabou parando aqui no gramado onde vocês acompanham, né, desde as imagens que a gente trouxe na primeira intervenção. E a gente vai ouvir agora o que alguns desses passageiros acabaram relatando para a nossa equipe na noite de ontem sobre esse incidente envolvendo o avião da Latam. Vamos lá. Só gritava, meu Deus, meu Deus, meu Deus, porque ele estava muito rápido. A gente via que eu achei que ele ia levantar voo de volta, não achei que ele ia parar. E aí, quando ele parou na grama, assim, foi um susto bem grande. Foi um grande susto, né? A gente não vai negar, foi um grande susto. Estávamos com o nosso bebê, né? E quem é mãe, pai, sabe do que a gente tá falando, né? E a gente só tem a agradecer a Deus. Uma batida de carro, puxou pra frente e voltou, mas todo mundo, graças a Deus, estava com cinto também. E ele tinha avisado a gente na hora que ia descer também. Graças a Deus ali, só na hora que a gente percebeu que ele ia descer, e aí ele subiu de volta. E a gente já começou a ficar meio mais atento, né? Bom, e na sala de embarque, próximo da sala de embarque, já estavam muitos passageiros que deveriam ir para São Paulo nessa mesma aeronave. Estavam alguns passageiros que aguardavam, né, a chegada de familiares para que viessem buscá-los aqui no aeroporto. Então muitos saíram emocionados, abraçando esses familiares e amigos na sala de desembarque. Na sala de embarque estavam outros tantos passageiros que deveriam pegar a mesma aeronave para retornar para São Paulo, né? Já que o pouso aconteceria e, em tese, esse avião deveria voltar para Guarulhos. Esses passageiros que aguardavam aqui, tiveram o voo cancelado, eles foram levados para hotéis aqui da cidade. E, inclusive, passageiros de outras companhias que também tinham voos previstos posteriores também foram orientados, né, a retornarem ou buscarem hotéis, e as empresas estão tentando acomodá-los, né, para, de certa forma, ou mandá-los para seus destinos de ônibus ou então fazer a remarcação da passagem. E essa é a situação nesse momento. Vou ambientando para vocês aqui em mais uma intervenção. Agora nós temos lá alguns profissionais do SAER que chegaram ali também, inclusive da própria empresa. A Latam informou em nota que, como consequência do ocorrido, cancelou então o voo que partiria de Chapecó para Guarulhos na noite passada e está oferecendo toda a assistência necessária a todos os clientes e funcionários. Informará oportunamente sobre a retomada das operações no aeroporto. Olha só, a aeronave movimentando nesse momento já começa a fazer uma espécie de uma curva para que depois possa acessar novamente a pista. E aí, logicamente, com total segurança, vai para a área de manobra de aeronaves. Mas é um trabalho bastante minucioso, que envolve tanto aquele caminhão do Corpo de Bombeiros, quanto também
os 2 tratores que estão fazendo a retirada da aeronave. Bom, o consórcio Voixap, quem administra o aeroporto de Chapecó, informou que segue atuando junto com a Latam e demais órgãos competentes para viabilizar a liberação da pista o mais breve possível. No momento, o aeroporto permanece fechado para pousos e decolagens. A concessionária orienta os passageiros com voos agendados para que entrem em contato diretamente com as companhias aéreas para maiores informações. Então, depois de todo o grande susto que os passageiros tiveram, eram cerca de 112 pessoas na aeronave, pelo menos 107 passageiros e o restante tripulantes. Acontece então a retirada da aeronave com total segurança e felizmente eles foram retirados do avião também com total segurança depois desse grande susto. Lembrando que logo mais no Balanço Geral a gente vai ter também uma matéria completa sobre essa situação, sobre tudo o que aconteceu, com essas entrevistas com os passageiros, com alguns dos passageiros e também todo o relato, né, posterior, inclusive com novas atualizações sobre a possível abertura ou não do aeroporto ainda hoje ou quando isso deve acontecer. Marta. Obrigada, viu, Diego, atualizando para a gente essa grande operação que está acontecendo agora, nesse momento, no aeroporto de Chapecó, Serafim Bertazzo, ao vivo. Essa aeronave, gente, é um Airbus A319. A gente deu uma olhada aqui, pesa em média 40 toneladas. Imagina o tamanho dessa operação para retirar essa aeronave, como o Diego mostrou ali, né? 2 veículos de tração para poder retirar e está dando certo. Parece que está funcionando, a gente não tem uma estimativa de quanto tempo deve durar essa operação, mas a gente segue acompanhando e o Diego atualizando tudo para a gente. Felizmente, ninguém se feriu na noite de ontem em Chapecó. Vamos para Florianópolis, porque foi liberado o tráfego naquele ponto onde uma cratera se abriu em janeiro, no caminho dos Açores, no norte da ilha. O Lucas Leal já está ao vivo com a gente, está no local, né, Lucas? Traz os detalhes. Tô sim, Marta Gomes. Bom dia novamente para você que está acompanhando o SC no ar. O tráfego foi liberado, viu, gente? Mas as obras ainda estão acontecendo. A gente vai mostrar para vocês agora, porque essa estrada é bastante importante, né? Faz a ligação entre Cacupé e a SC 401. E agora nas imagens do Wilson Ricardo a gente confere como é que tá um pouquinho dessa obra, tá certo? A região tá toda sinalizada ainda, viu, gente? E bem aqui, ó, onde a gente tem essa camada de brita, né? A gente vai conferir agora na imagem, essa cratera se abriu, né? Nas chuvas lá do dia 16 de janeiro. A gente fez uma ampla cobertura sobre isso. Os moradores tiveram um desafio enorme para poder transitar nessa área. Então, o que a gente tem de informação já confirmada aqui pela Prefeitura e como é que vão funcionar essas obras e serviços, tá certo? Entre o final dessa semana e o início da próxima, é que esse trecho aqui ele vai receber a pavimentação asfáltica, né? Essa é uma grande demanda aqui dos moradores. Além disso, estão em andamento também a construção de muros de vedação e o acabamento das calçadas laterais, né? Como a gente está acompanhando aí, essa obra precisa ser terminada para que os pedestres consigam passar por aqui. A recuperação do caminho dos Açores também inclui uma melhoria que é bastante essencial e que é considerada importantíssima pelos moradores, que é a ampliação da galeria pluvial que corta toda essa região. Por quê? Porque essa obra e essa ampliação deve garantir um melhor escoamento da água para evitar que novas situações e que novas crateras se abram aqui, né, quando chove demais. Essa é a situação nesse momento. Agora 6h32 da manhã, tem muita gente que passa por aqui por volta desse horário para levar o filho para a escola, para fazer exercício ou então para acessar a SC 401. Aqui nessa região que a gente está acompanhando, a pista da direita, sentido SC 401 e pista da esquerda, quem vai para sentido bairro, no caso Cacupé, né? Então, pavimentação asfáltica está chegando logo mais, entre final dessa semana e início da próxima, e essas obras de acabamento ganhando força agora para tentar melhorar essa região, que é importantíssima aqui para o norte da ilha e para esses bairros que eu cito aqui, né? Muita gente costuma sair daqui por volta desse horário para pegar a SC 401 em direção ao centro de Florianópolis, e a própria SC 401 também está ganhando alguns pontos de melhoria e uma grande obra de duplicação, né? Uma terceira faixa já confirmada pelo governo do estado, que já está em atividade, né? E trazendo algumas melhorias para a população. Então a situação é essa, liberação do tráfego
já feita, tá certo? Mas ainda com muito cuidado, né? Por conta dessas sinalizações, o que a prefeitura pede é que os motoristas, né, os moradores que passam por aqui, transitem com bastante cuidado ainda, especialmente por conta dessa parte que não tem a pavimentação asfáltica e que essa obra ainda que não está finalizada completamente, né? A estrutura foi reforçada com essa brita que a gente está acompanhando e aí a liberação permite, sim, que os veículos voltem a circular, mas é claro, com muito cuidado. É isso por aqui, daqui a pouquinho a gente volta com outras informações ao vivo para todo o estado de Santa Catarina. Eu volto com vocês direto aí do nosso estúdio. Marta Gomes. Muito bem, Lucas Leal, trazendo essa excelente notícia, principalmente para os moradores ali do norte da ilha, né? Cratera finalmente fechada, material ainda está assentando, né? Como a gente pôde ver. Daqui a pouquinho chega o asfalto, finaliza aí a situação. Como você falou, é preciso cuidar porque tem uma espécie de degrauzinho ali, você viu, né? Bem onde era a cratera, né? Depois o asfalto vai chegar e vai deixar tudo parelho. É o que a gente espera. Lucas, até já. Te esperamos daqui a pouco. A gente segue falando de infraestrutura, viu, gente? Foi liberado para tráfego o novo viaduto da BR-470. Foi nessa segunda-feira. Pedro Mariano já está ao vivo. Promessa é de melhorar a mobilidade aí na região. Isso já aconteceu nesses primeiros momentos aí da liberação? Conta para nós. Olha, Marta, a melhoria visivelmente, né, comprovada, perdão. A gente percebe por aqui, ó, que o fluxo de veículos flui com bastante tranquilidade, tá? E é um fluxo de veículos misto. Ônibus, caminhões, carros de passeio, motos, maquinários, tudo fluindo por aqui. Olha só, tem muita gente usufruindo então deste trecho sob o viaduto aqui da BR-470 que corta o município de Blumenau. Trecho este sob o viaduto que foi liberado ontem pelo DENIT, que é o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte. E como era algo muito esperado pela comunidade aqui desta região, essa liberação ocorreu ontem, bem no horário do Balanço Geral Blumenau. Nós mostramos ao vivo e como era algo muito esperado pela comunidade, nós nos deparamos com muitas reações positivas de pessoas que passavam por este trecho, buzinando, gritando, expressões como graças a Deus, até que enfim, olha só, até agora o motorista passou e buzinou. Esse túnel está localizado no bairro Fortaleza e liga justamente os bairros Fortaleza a Fortaleza Alta, região norte aqui da cidade. Toda essa estrutura do viaduto, túnel, as alças de acesso também foram liberadas. Ontem, toda essa estrutura recebeu um investimento aí de 16 milhões de reais. E de acordo com o DENIT, deve beneficiar 30 mil motoristas que passam aqui por esta área. Apesar da liberação para o trânsito, o serviço aqui na região continua porque ainda tem muita coisa para fazer, conforme a gente consegue perceber nas imagens ao vivo. Inclusive, o superintendente do DENIT aqui em Santa Catarina conversou com a nossa equipe e falou sobre isso, ou seja, sobre esse próximo passo, o que vai acontecer depois. Vamos acompanhar agora. Nós vamos aí continuar com obras de acabamento, grama e meio-fio. A sinalização vertical, que são as placas de par, enfim, de preferência, já estão sendo confeccionadas e serão, ao longo aí das 2 próximas semanas, instaladas. Todos os dispositivos em meados de abril já estarão aqui. Esse equipamento será completo, né? E é importante a gente já sentir o usuário transitando aqui para que eventuais ajustes sempre de obra possam ser feitos também. Pois é, a gente lembra que a parte de cima, o trecho de cima do viaduto já tinha sido liberado em dezembro do ano passado. Nós mostramos aqui no SC no ar também. E toda essa parte aqui configura o lote 3 das obras de duplicação da BR-470. Ainda falando sobre essas obras, dos 27 viadutos previstos nesta empreitada aí, 18 já estão concluídos, segundo o DENIT. Ainda de acordo com o órgão de infraestrutura, os outros equipamentos que vão ser instalados em Gaspar, mais perto do Bardefon, aqui também em Blumenau, essas outras estruturas devem ficar prontas entre 2025 ou no segundo semestre de 2026. Com certeza a gente vai seguir acompanhando esses prazos aí. Marta, contigo. A gente precisa disso, a boa notícia, o motorista aí da região também, a gente viu que lá em cima, ó, o tráfego estava totalmente entroncado, né? Obrigada, viu, Pedro Mariano, atualizando a situação da BR-470 para o motorista.
Você mandou mensagem, a gente vai dar uma espiadinha no nosso WhatsApp. Você já participou com a gente? O número é o 48991015028. Já anota aí, já faz uma imagem da tela, daqui a pouquinho a gente repete. Itamar mandou mensagem, mandou foto. Bom dia, Marta. Parabéns a todos os envolvidos por esse cenário espetacular. SC no ar tá dando um banho. Tu és manezinho, né, Itamar? Um beijo bem carinhoso pra ti, querido. A gente tá feliz com a nova casa, viu? Adriano Albanaz, bom dia a todos do SC no ar. Quero parabenizar a rapidez, a audiência e o novo cenário. Olha, a gente tá todo aqui, ó. NDTV faz jus à frase mais catarinense impossível e bateu palminha. Obrigada, Adriano. Isso aqui é para você, para vocês que estão com a gente todos os dias. Eliette, bom dia, Marta. Adorei o novo cenário, parabéns. Eu moro em São José. Parabéns para nós, Eliette. É uma conquista de todos nós, né? Especialmente para você, nosso telespectador. O nosso número, anota aí, 48991015028. Vai entrar, pronto, entrou aí para você fazer a foto e tomar nota. Daqui a pouquinho a gente mostra mais mensagens nesse dia super especial para a gente, com casa nova para você. Intervalo rapidinho, daqui a pouco tem os destaques do esporte com a Alice Queiroz. Ela já está por aqui, já vai estar aqui, ó, com a gente na Casa Nova. Vamos dar uma espiadinha em Dionísio Cerqueira. Alô, Fronteira. 19 graus por lá, céu parcialmente nublado. Nessa manhã de terça-feira, primeiro dia do mês, faltam 20 minutinhos para as 8 da manhã. SC no ar de volta para você, bom dia. A gente fala agora de uma situação revoltante, revolta e preocupa também. Um jovem autista de 25 anos estava acompanhado da mãe, estava tentando assistir a uma banda quando foi barrado na entrada do show. A Isabela Corrêa está ao vivo com a gente, traz os detalhes desse caso. Foi mesmo um caso de discriminação, preconceito, Isabela? Foi mesmo um caso de discriminação, preconceito, Isabela? Olha, Marta, é o que alega a família deste jovem e também os advogados que já estão com um processo contra esse clube aqui de Joinville. Como você disse, né, esse jovem estava muito ansioso para ver o show dessa banda, que segundo a própria família é a banda preferida dele. Mas ao chegar ao local, eles foram impedidos de entrar nesse estabelecimento. Nós temos agora uma entrevista que nós fizemos com a equipe de advogados dessa família, que dá mais detalhes sobre esse caso muito triste que aconteceu aqui no norte do estado. Vamos ouvi-los. Nós, como representantes legais da família, queremos expressar o quanto essa situação foi constrangedora, humilhante e um retrocesso legal para a nossa sociedade. Diante dessa situação, a família está muito abalada. O Lucas teve crises de ansiedade e está se perguntando o que tinha por não conseguir entrar no local e está com medo de ser barrado novamente em outros estabelecimentos, como até uma ida ao mercado. O presente caso foi um ato totalmente discriminatório em razão de sua deficiência, sendo de que tal prática fere totalmente os princípios constitucionais e diversas leis de inclusão social, sendo de que os responsáveis poderão responder de forma administrativamente, civilmente e criminalmente. A família também alega que após esse caso dele ser barrado nesse clube, ele teve uma série de crises de ansiedade. O clube se chama Vera Cruz, se manifestou por meio de uma nota oficial. Eles, nessa nota, negam a qualquer tipo de discriminação e afirmaram que há 70 anos tem um compromisso com a inclusão social e a diversidade aqui no nosso município e repudia as narrativas de ódio e discriminação e também rejeita qualquer acusação caluniosa. Eles se colocam à disposição das autoridades para os esclarecimentos sobre esse caso. Ao saber dessa triste notícia, a banda Corpo e Alma encaminhou um vídeo justamente para esse jovem, uma mensagem muito bonita. Nós temos agora e vamos ouvi-la e acompanhar junto com você. Amigo Lucas! Ô Lucas! Ó, mais do Corpo e Alma. Próxima oportunidade nós vamos estar junto com você. Não fica triste, tá, querido? Claro!
Logo, logo nós vamos estar junto contigo aí, tá? Beijo, Lucas. Um abraço. Valeu. O Lucas, após receber esse vídeo, ficou muito feliz. A família também registrou esse momento. A gente vai colocar agora, enquanto eu vou complementando toda essa informação, porque realmente era aquela ansiedade de ver de pertinho a banda preferida desse jovem de 25 anos de idade, o Lucas. Ficou muito emocionado ao receber esse vídeo e a gente, é claro, vai seguir acompanhando todos os detalhes sobre essa questão, que é muito importante. Tá muito feliz. E vale ressaltar, né? Paletinha, obrigado. É a reação deles de muita alegria. E vale ressaltar também que nós estamos em um mês que é justamente dedicado, né, à atenção e contra a discriminação do autismo. Então, esse caso muito sério que a gente vai seguir acompanhando aqui no nosso município. Eu volto com você, Marta. É isso aí, tem até data, né? Amanhã é o dia de luta, né? Por essa causa. Obrigada, viu, Isabela, trazendo os detalhes ao vivo desse caso aí, direto do norte do estado. E que afago, né, que essa banda fez, é realmente de corpo e de alma, né, que a gente é fã de alguém e eles retribuíram todo esse carinho. Parabéns à banda Corpo e Alma. Obrigada, viu, Isa? Até mais. Agora a gente abre espaço para trazer mais um destaque da TV Nova SC. Hoje a gente vai falar sobre uma cidade que é exemplo para o turismo em Santa Catarina e que tem servido de inspiração para municípios da região. Para conquistar esse sucesso, essa cidade contou com a ajuda do Sebrae, por meio do programa Cidade Empreendedora. Vamos ver. Aqui é Cibele Fávero e nessa semana nós falamos sobre São Martinho, aqui no Nossa Cidade Empreendedora. O município conhecido pelo turismo também é destaque com uma sala do empreendedor que é exemplo para todo o estado. Vem com a gente conferir um trechinho. A Sala do Empreendedor, como eu disse, é a porta aberta para o desenvolvimento voltada para o nosso cidadão. Para o cidadão que queira empreender ou que já empreende, mas precisa inovar o seu negócio. Na Sala do Empreendedor, nesse espaço físico que fica aqui à disposição do nosso cidadão, nós oferecemos vários serviços, como a parte burocrática, que é a abertura do MEI, a emissão das guias, declaração de renda, tudo isso gratuitamente para o cidadão. E também ofertamos as consultorias, que também são gratuitas, oficinas, consultorias. Então, o cidadão vê na Sala do Empreendedor um espaço onde ele pode realizar os seus sonhos de forma muito eficaz, com soluções realmente concretas, e isso faz todo o diferencial na vida dele e, consequentemente, na vida do dia a dia da cidade. A pessoa que nos procura aqui na Sala do Empreendedor, ele sai daqui com uma carga de conhecimento muito grande e ele consegue disseminar isso no seu negócio e na cidade como um todo. Porque ele mesmo acaba sendo um divulgador do nosso espaço. Eles fecham o negócio entre eles, os MEIs, certo? E acaba gerando recursos, conhecimento, emprego. Então, a cidade acaba respirando empreendedorismo. Como a nossa base é agricultura e turismo, é o nosso maior cliente aqui na sala, né? Então, muitos nos procuram com esse intuito de desenvolver algo voltado para o turismo. E como eu atuo na Sala do Empreendedor como agente de desenvolvimento, porém a minha formação é turismo e hotelaria, eu atuo na Secretaria de Turismo, então a gente consegue dar um suporte ainda maior, porque eu consigo fazer esse acompanhamento técnico enquanto turismóloga e, paralelo a isso, todo o acompanhamento do Sebrae via as consultorias especializadas. Então, a gente tem vários produtos e serviços que já se desenvolveram em função dessa parceria de sucesso, que seria Secretaria de Turismo, né, a questão do empreendedorismo voltado para o turismo. Eu te espero aqui na TV Inova. Até lá, Cibele. Já estou bem acompanhada de Alice Queiroz. Bom dia, Alice. Bom dia, Marta. Bom dia a todos. Que manhã especial, né? Cenário lindo para o nosso telespectador, para a gente também.
Eu vi que já estão mandando mensagens aqui pelo programa, mas nos bastidores a gente também está recebendo bastante, viu, Marta? Todo mundo amando esse estúdio preparado com muito carinho. Isso aí. Um acabamento para a notícia que a gente traz todo dia ao seu lado. Quais são os destaques de hoje, dessa terça-feira especial? Bom, hoje a gente vai destacar Campeonato Brasileiro, né? Claro, trazendo os nossos clubes catarinenses. Também vamos dar um pitaquinho no futsal, mas vamos então começar com o Campeonato Brasileiro, destacando o Bragantino e Ceará, que fecharam a primeira rodada da Série A. A partida teve muitas emoções e nenhum vencedor, porque ficou no empate. Fabiano Fará acompanhou o jogo e traz todos os detalhes pra gente. Aqui em Bragança Paulista, o time da casa recebeu o atual campeão cearense. Lembra do Pedro Raul? Ele confirmou a fase artilheira depois de trocar o Corinthians pelo time do Nordeste. Logo aos 15 minutos de jogo, recebeu uma bola entre os zagueiros e não perdoou. Sem chances para o goleiro Cleiton, bateu forte, marcando 1-0. E quando o artilheiro está bem marcado, aparece o zagueiro e capitão Marlon. De cabeça ele ampliou aos 23 minutos do primeiro tempo. 2-0 Ceará. O Red Bull Bragantino brigava em campo. Os acréscimos da etapa inicial diminuiu, renovando as esperanças do torcedor para o segundo tempo, que começou com um gol de Eduardo Sacha, bem anulado pela arbitragem porque ele estava impedido. Mas as emoções foram reservadas para o fim do jogo. Também nos acréscimos da etapa final e depois de tentar bastante, Eric Ramírez apareceu batendo forte e empatando o jogo, levando o torcedor do Bragantino a uma loucura. Placar final, Red Bull Bragantino 2, Ceará 2. Nenhum paulista venceu na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Voltamos ao estúdio. Fechamos a Série A, mas a gente segue com o Campeonato Brasileiro porque Série B começa na sexta-feira e um dos nossos representantes é o Criciúma, que acabou infelizmente sendo rebaixado no ano passado, né? O Tigre se reapresentou nessa semana, de olho já no adversário da estreia, o Operário do Paraná. Quando o Tigre pisar no gramado do Heriberto Wilson na próxima sexta-feira, terão se passado 33 dias desde o último jogo em casa. Aquele trágico confronto contra o Joinville que resultou na eliminação precoce do Campeonato Catarinense. Mas agora é hora de virar a página e focar na competição mais importante do ano para a equipe carvoeira. Uma responsabilidade muito grande, né? Sabemos que jogar diante do nosso torcedor na nossa casa é muito importante, né? Deixamos a desejar no estadual em alguns jogos, mas temos que manter a confiança, trabalhamos bastante esses dias aí, vamos trabalhar ainda esses dias que tem até a nossa estreia. A ansiedade do torcedor é tanta pela estreia que o tempo parece estar passando devagar. Diferente do elenco tricolor que corre contra o relógio para acertar os últimos detalhes antes do jogo contra o Operário do Paraná às 9 da noite. Para a Série B a gente sabe o quanto é importante, né? Ser forte dentro de casa, jogando com a nossa torcida que com certeza vai estar nos incentivando a cada jogo. Então a gente vai trabalhar também, não só a parte física, mas o mental sempre, né? Para estar forte, para estar confiante, para que quando tiver os jogos dentro de casa, a gente usar da melhor forma possível para estar conseguindo sempre as vitórias. Os jogadores se reapresentaram nesta segunda-feira pela manhã. O técnico Zé Ricardo fez ajustes táticos no sistema ofensivo e defensivo, com o foco no confronto de estreia. No último treinamento, no sábado, na parte final, os atletas treinaram as bolas paradas. Os ingressos para o jogo já estão à venda pelo site Minha Entrada e na secretaria do clube, e são digitais com acesso biométrico facial, no valor de R$ 100 a inteira e R$ 50 a meia entrada. Tá aí, e outro representante do nosso estado na Série B é o Avaí. Depois de conquistar o Campeonato Catarinense, Leão da Ilha teve mudanças no comando. Saiu Anderson, entrou Jair Ventura. O novo técnico da equipe foi apresentado oficialmente nesta segunda-feira. O treinador foi escolhido para substituir Anderson Moreira. Ele falou pela primeira vez como técnico do Avaí nesta segunda-feira, no estádio da Ressacada. Primeiro agradecer ao presidente, todo o futebol, pelo convite. Prazer, uma honra poder vestir essa camisa. Jair tem o futebol no sangue.
Ele é filho de Jairzinho, campeão do mundo com a seleção brasileira na Copa de 70. O pai aparece nesta foto icônica com o Rei Pelé na final da Copa de 70 no México. Jair retorna ao estado de Santa Catarina após breve passagem pela Chapecoense em 2021. No Avaí, o principal objetivo é o acesso à Série A do Brasileiro. Quem tiver um trabalho melhor, quem tiver um elenco que se dedique mais, porque todo mundo trabalha forte para alcançar os objetivos, então quem for mais decisivo, né, quem for mais assertivo, com certeza vai conseguir o acesso. Espero que o Avaí possa fazer parte desses 4 clubes que vão voltar à Série A. A estreia do Avaí na Série B está marcada para domingo, na Ressacada, contra o Novo Horizontino. Equipes já na expectativa de uma boa estreia, então, no Campeonato Brasileiro da Série B, que acontece já agora, no fim de semana. E antes de fechar, vamos com o futsal. Depois de conquistar a Supercopa diante do torcedor, agora o Campeonato Catarinense começou para o JEC. O tricolor recebeu a Xaxiense na noite de ontem e levou a melhor em quadra. Quem traz as informações dessa partida pra gente é a Drica Evarini. Bom dia, Drica. Bom dia, Alice. Bom dia a todos que estão assistindo ao SC no ar. E a estreia do JEC Futsal no Campeonato Catarinense foi com vitória e goleada contra a Xaxiense. A equipe de Xaxim está estreando na Série Ouro do estadual e o tricolor busca novamente o título estadual que já veio em 2023 e escapou no ano passado aqui no Centro Eventos contra o principal rival. Com 5 desfalques, mas utilizando muito os meninos da base e os jovens jogadores, o tricolor venceu por 4-1. 2 gols do capitão Xuxa, 1 de Hernani e 1 de Rian, que é cria da base, inclusive aqui do JEC Futsal. O tricolor dominou a partida do início ao fim e não teve dificuldades para colocar 3 pontos na tabela de classificação. Agora o time tem a semana toda para se preparar e na próxima segunda-feira enfrenta o Florianópolis novamente no Center Eventos Carl Hansen. A gente conversa com os jogadores e o discurso é sempre o mesmo. Precisa vencer, precisa pegar ritmo e intensidade, mas o grande objetivo é a Libertadores, que começa no dia 25 de maio no Paraguai. Até lá, o Joinville terá 7 jogos entre estadual e Liga Nacional e o próximo é contra o Florianópolis. A gente vai trazer todos os detalhes ao longo da semana aqui no SC no ar. Volto com você no estúdio. Valeu, Drica. É Libertadores, Liga Nacional, Catarinense, o JEC não para, né? E claro que a gente segue acompanhando e também acompanhando os bastidores dos nossos catarinenses no Campeonato Brasileiro e os outros times pelo país também, Marta. Amanhã tem mais, Amanhã tem mais. Te esperamos. Até lá. Boa terça-feira para você, Alice. Para todos nós. Então. Intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente fala do início da colheita do pinhão. Começa hoje na Serra Catarinense. Vamos dar uma espiadinha por lá? Daqui a pouquinho a gente vê. Vamos com Floripa enquanto isso. Tá aí, ó, ao vivo pra você, Avenida da Saudade. É pra quem vai em direção ao norte da ilha, pra quem sai de lá em direção ao centro de Floripa. Olha que manhã abafada, 8 em ponto, 27 graus já a essa hora, gente. Floripa, bom dia, a gente já volta. Já estamos de volta com o SC no ar. Muito bom dia, você que está com a gente ao vivo na nossa nova casa. Vamos trazer uma ótima notícia para quem precisa dos serviços do Detran na região sul. Um novo posto de atendimento vai ser inaugurado hoje em Sara. O Rafael Niero está por lá, traz os detalhes. Oi, Rafael, bem-vindo de volta. Pois não, uma boa notícia para 3 municípios, né? Não só para Içara, que vai receber essa nova central de atendimento do Detran, mas também para o Balneário Rincão, porque as pessoas do Balneário Rincão também poderão ser atendidas ali em Içara. E uma notícia boa também para Criciúma, porque vai desafogar muito dos trabalhos que eram feitos em Criciúma, né? Inclusive, foi um problema no ano passado a questão dos atendimentos do Detran por conta de muita demora no atendimento, formação de filas e também sobre a questão da demanda de trabalho que era muito alta, que ficava tudo centralizado praticamente na cidade de Criciúma para estes 3 municípios. Então agora Içara ganha uma nova sede, a inauguração será hoje às 3 da tarde, inclusive contará com a presença do governador Jorginho Melo, estará portanto neste evento. Ali no local poderão ser feitas emissões e renovações de CNH, também registros de veículo, coletas de biometria, de foto, aplicação
de provas teóricas, enfim, todos os trabalhos, todos os atendimentos serão feitos, portanto, agora na cidade de Içara, atendendo também as pessoas que moram no Balneário Rincão. O local, o endereço, fica na rodovia Paulino Búrigo, no bairro Lire, estará aberto a partir das 10 da manhã até as 4 da tarde e não fecha ao meio-dia, fazendo o atendimento de toda a população. Nessa oportunidade também será lançado o programa CNH Emprego na Pista, que é uma parceria onde serão lançadas aí gratuitamente, oferecerá gratuitamente 30 mil carteiras de motoristas para fomentar ainda mais a questão do trabalho, para abrir mais portas, dar mais oportunidades de trabalho para aquelas pessoas que necessitam realmente de uma carteira de habilitação. Então serão 30 mil nesta primeira demanda e depois ocorrerão outras campanhas ainda em 2025 e também em 2026. Eu volto com você. Obrigada pelas informações, Rafael. Gente, nós já entramos na época do pinhão. Quem não gosta, né? Na Serra Catarinense, a colheita começa oficialmente hoje. O Wagner Urbano, inclusive, está ao vivo, está com a gente, traz as informações. Bom dia para você, Wagner. Bom dia, Marta. Bom dia a todos que estão nos acompanhando aqui pela NDTV. Então, hoje começa oficialmente a colheita do pinhão aqui na Serra Catarinense. E essa colheita do pinhão traz vários benefícios para famílias que tiram o pinhão para vender, que agora começa aí essa época muito boa para o pinhão hoje, dia 1º de abril, né, a colheita do pinhão. Mas, em conversa com o pessoal da EPAGRE, eles falaram que pode ter uma redução aí de aproximadamente 35% em relação ao ano passado. Mesmo assim, a colheita do pinhão segue sendo uma tradição importante para os produtores e extrativistas aqui da nossa região. Nós conversamos com José Márcio Lehmann, ele que é um engenheiro agrônomo, gerente regional da EPAGRE em Lages. Ele vai trazer um pouquinho aí das informações de como vai ser a colheita do pinhão no ano de 2025 aqui na Serra Catarinense. A gente vai estar acompanhando esse período aí nos próximos 3 meses para ver se realmente se confirma essa redução na produção ou o que vai se identificar, né? Então, como vimos, a expectativa é de uma safra menor nesse ano e a colheita vem sendo fundamental para várias famílias aqui da região. A EPAGRE continua acompanhando de perto esse período aí e orientando os produtores para garantir uma colheita eficiente. A gente segue acompanhando a safra do pinhão e qualquer informação a gente traz aqui no SC no Ar com mais informações. Eu volto com vocês aí no estúdio. A gente quer mesmo saborear, gente, esse pinhão maravilhoso que vem da nossa serra. Fruto gostoso. Obrigada, viu, Wagner Urbano, que já vestiu um casaquinho nessa manhã, Camila Levin, de 1º de abril. São Joaquim é sempre mais geladinha, né? Eles têm com temperaturas ali, pelo amanhecer, sempre em torno dos 15 graus. Eu já bato o queixo. Mas o friozinho tá vindo, né? E ainda mais com esse ventinho, você viu, né? A árvore balançando por lá. Frio tá a caminho de Santa Catarina, então. Já até marcou data, Marta. Já passo para você. Os amantes do frio já podem colocar na agenda. É sábado, o dia D dessa queda de temperatura. Elas ficam muito baixas em comparação com os últimos dias, não passando dos 15 graus pela manhã e à noite durante a manhã e a noite e não devem ultrapassar os 20 graus durante a tarde na maior parte do estado. Na Serra, as temperaturas do amanhecer vão ficar abaixo dos 5 graus. É a nossa primeira massa de ar polar chegando para trazer os ares efetivos de outono. Mas até a gente chegar lá, tem um caminho tão longo. Na sexta-feira, o ar frio e seco começa a entrar em cena. Então, com isso, a gente tem algumas características que assumem protagonismo. O mar, que promete ficar bastante agitado, a queda de temperatura vem associada a rajadas bastante intensas de vento. Então, nós vamos ter picos de até 80 km por hora,
principalmente na faixa leste e na área de pesca. Nessa quinta-feira, a gente ainda vai enfrentar uma cara um pouco instável, então nós vamos ter novos temporais se formando em Santa Catarina. O risco deve ser mais alto de uma chuva volumosa na faixa leste. Quando eu digo faixa leste, é norte de Santa Catarina, Vale do Itajaí, sul catarinense e Grande Florianópolis. Os termômetros, eles começam a dar leves sinais de queda na própria quinta-feira, onde as máximas não vão ultrapassar os 27 graus, o que é muito diferente de hoje e amanhã. Inclusive, essa condição de instabilidade de quinta aparece amanhã. O tempo começa a trazer essa característica, principalmente a partir da tarde na quarta-feira, onde a gente tem essa condição de uma chuva mais intensa na faixa leste e é alto o risco associado às ocorrências com alagamentos. A temperatura, ela deve se manter amanhã semelhante à de hoje. Nós temos picos de 31 graus no Vale do Itajaí, Joinville também com 30, Itajaí com 29, Floripa com 30 graus, Criciúma com 31. Então essa condição de chuva vem junto com um aquecimento mais expressivo. E isso aparece no nosso dia hoje. A temperatura sobe um pouco menos do que ontem, mas ainda assim nós temos altas marcas para algumas áreas do estado. Enquanto isso, no sul de Santa Catarina, por causa da chuva que atingiu o Rio Grande do Sul ontem, devemos ter um breve refresco, um ar de exceção por lá. 31 para Blumenau, Itajaí com 31 graus, Joinville com 29 de máxima, até mesmo na Serra fica quente, Lages com 26, 29 em Joaçaba, 28 em Caçador, Chapecó com 30 graus e temos 25 em Criciúma, nosso local de exceção. A chuva vai cair hoje a qualquer hora do dia em todo o estado, ela é fraca na maior parte de Santa Catarina. É só no oeste e nas áreas que ficam coladinhas com a divisa com o Rio Grande do Sul que não se descarta entre a tarde e a noite novos temporais. Ainda assim, a probabilidade de transtornos é relativamente baixa para essas regiões. Então, para quem gosta de frio, um prato cheio aí. Eu gosto muito de comer sopa, então acho que sabadão vai vir aquela receita. E o mais engraçado, né? O mais curioso, fim de semana que passou, a gente estava na praia, né, Camila? Eu acho que o outono quis esperar abril chegar para marcar presença. Obrigada, Camila. Amanhã a gente volta a se ver, é isso? Combinado, até amanhã. Até amanhã, no Cenário Novo. Intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente atualiza as últimas informações sobre a aeronave que continua na pista do aeroporto de Chapecó. Tá aí a imagem ao vivo, trabalho de remoção hoje de manhã muito intenso para essa aeronave aí. Teve problemas no pouso na noite dessa segunda-feira. Até já. A gente retorna agora a Chapecó para falar com o Diego Antunes, já está ao vivo novamente com a gente. Ele fala sobre a aeronave, né, que saiu da pista, um pouso complicado na noite dessa segunda-feira. Diego, qual é a situação nesse momento? Pois é, Marta, os profissionais continuam fazendo a remoção da aeronave. Agora, enquanto a gente entrava no ar, eles moveram mais um pouco ela, inclusive... agora tem alguns metros ainda até chegar à pista e lá nós temos 2 caminhões do Corpo de Bombeiros. O que está de frente para a nossa imagem, ali já começa a pista. Então, praticamente a aeronave já está alinhada para pegar o asfalto, né, a pista asfáltica do aeroporto aqui de Chapecó. Depois que isso aconteceu, logicamente que a remoção dela vai ser mais rápida até a área de manobra das aeronaves que fica lá perto do terminal de embarque e desembarque. Mas é um trabalho bastante minucioso. O Roberto Bortolanza está mostrando, inclusive, olha, o pessoal está agora tirando aquela capa, né, aquela espécie de um grande tapete, olha só, eles estão movimentando, algo bastante pesado, e eles acabam movimentando metro após metro para conseguir usar aquilo como base para os pneus da aeronave não afundarem no barro. A gente chegou perto do alambrado há poucos instantes e de lá dá para perceber que tem bastante barro ali, logicamente pela movimentação tanto da aeronave quanto também dos maquinários ali, né, dos tratores, então acaba deixando o terreno bastante barrento, né? Então, por esse motivo é que eles estão fazendo esse trabalho bastante minucioso aqui no aeroporto de Chapecó. Informação que nós obtivemos é que tão logo a aeronave
seja retirada daqui e levada para a área de manobra das aeronaves, nós vamos ter uma coletiva de imprensa da Voishap, que é a concessionária que administra o aeroporto aqui de Chapecó, sobre os próximos passos a partir de agora, depois desse incidente com o Airbus A319 da Latam, que saiu de Guarulhos e veio para Chapecó na noite passada e acabou acontecendo esse incidente. Bom, estivemos ontem aqui, mostramos todas as informações, inclusive acompanhamos, né, toda a movimentação, desde o trabalho das equipes de socorristas, do Corpo de Bombeiros, a retirada dos passageiros. Conversamos, como a gente já percebeu aqui também, alguns desses passageiros relatando como foram aqueles momentos de tensão durante o pouso da aeronave. E agora a gente vai acompanhar uma matéria completa da nossa colega Milena Bender, do Alexandre Madoglio, trabalho também colaborativo do Amaury Salles, que nos auxiliou aqui também para que a gente pudesse captar essas imagens e pegar esses depoimentos das pessoas que estavam na aeronave na noite passada. E a gente vai acompanhar agora essa matéria completa. Muita chuva, foi horrível, foi assim, passei mal, meu filho, foi horrível. Ele desceu com uma velocidade muito alta e aí quando ele tocou a pista já o avião meio que começou a derrapar, né? E aí ele derrapou e foi pro lado. Nervoso, medo, muito medo, mas ainda bem, tá tudo certo agora. A gente sentiu o solavanco dele batendo no chão, foi um pouco assustador, porque a gente viu que ele deu umas 2, 3 voltas no ar, e aí ele foi tentar baixar e a gente só sentiu o impacto. E a gente não sabia, não entendia qual que direção que ele estava, se estava mais para perto de onde ele tinha que pousar ou não. Tentou pousar a primeira vez, não conseguiu, ele arremeteu. Na segunda ele pousou e, pelo que deu para perceber, ele aquaplanou, né? Não conseguiu mais parar. E acabou parando fora da pista, né? Por pouco no branco, né? Mas deu bom. Na primeira vez que ele desceu e estava muita chuva, o tempo não estava bem e ele arremeteu. A gente deu uma volta, 2 voltas, daí ele falou que a gente ia girar mais 10 minutos, se não desse para pousar, a gente ia voltar para Guarulhos. Daí ele avisou que ia descer de novo. Esses são relatos de apenas 5 dos 107 passageiros do Airbus A319 da Latam. A aeronave saiu do Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, e ao pousar em Chapecó, às 7h36 da noite desta segunda-feira, ultrapassou toda a extensão da pista e parou somente no gramado do aeroporto Serafim Enos Bertazzi. Quando a aeronave tocou a pista, os passageiros comemoraram. Após o incidente, rapidamente as equipes da concessionária Voishap, que administra o aeroporto da capital do Oeste, e da companhia aérea Latam, montaram uma operação para retirar os passageiros e também 5 tripulantes. Atenção passageiros, gostariam de 1 minuto da atenção de vocês para a sua segurança. Os funcionários do aeroporto, eles irão retirar as bagagens de vocês dos compartimentos superiores e vocês irão recolhê-las direto na esteira do aeroporto. Pouco depois de 1 hora, os passageiros foram autorizados a sair da aeronave. De lá foram transportados por meios de vans e ônibus até a sala de desembarque. Aqui, na chegada depois da tensão, o sentimento de alívio. O susto foi grande, mas os profissionais que estavam lá, acho que comandaram bem a situação, né? E deu tudo certo, tá todo mundo bem, dentro do avião também, nenhum ferido, ninguém se assustou muito também. Cara, não é qualquer um para fazer o que ele fez para segurar e a gente tá todo mundo bem, não aconteceu nada, tá tudo certo. Ao abrir a porta do desembarque, muita emoção para familiares dos passageiros, como os da Lidiane, que voltava de Fortaleza após uma escala de 2 dias em São Paulo para comprar o vestido de noiva. Quando pousou, todo mundo aplaudiu muito o piloto. Ele até pediu desculpas, a gente não sabe o que aconteceu, porque ninguém fala, né? Essa acho que é a parte ruim, você tá lá dentro, você não sabe a hora que você vai sair, o que aconteceu e onde você tá. Mas todo mundo agradeceu muito, assim, né, o piloto. Foram várias vezes que aplaudiram, assim, várias vezes mesmo, né? Que susto, né? Felizmente todos passam bem. PC já está de volta com a gente, agora para falar sobre o caso do vice-prefeito de Lages, que é investigado por violência doméstica, né? Ele pediu afastamento do cargo, mas tem novidade sobre esse caso, não é isso, PC? Tem sim, Marta. Ontem a Câmara de Vereadores aprovou, então, o procedimento de impeachment
Claro que existe um prazo para que tudo isso ocorra, inclusive foi montada a comissão processante. O processo de impeachment foi aprovado por unanimidade, foram 15 votos, nenhum vereador se opôs, muito menos se manifestou em relação a esse caso. O fato é que também, na tarde de ontem, rapidamente os vereadores fizeram um intervalo de 15 minutos aproximadamente da sessão para definir essa comissão processante que terá 3 integrantes. E aí vem os vereadores Bruna Uncini, que será a presidente então dessa comissão, e como relator Robertinho Roque, do PSD. Ainda nesse grupo, nós temos ainda a professora Elaine Moraes, de Cidadania, que pertence ao partido político da prefeita Carmen Zanotto. São eles que vão analisar e também propor o relatório que deve ficar pronto em 90 dias e definir o futuro de Jair Júnior. Ele é vice-prefeito, ele não perde o cargo por conta desse episódio. No entanto, esse processo de impeachment, que será definido por esses 3 parlamentares, pode dar, então, rumo ao futuro dele dentro de toda a estrutura administrativa. Lembrando que Jair Júnior é vereador eleito em 2016, reeleito como o vereador com maior volume de votos em 2020 e foi, então, candidato a vice-prefeito na chapa vitoriosa. Tá aí Jair Júnior, então, ele tem 30 anos e agora enfrenta talvez um dos maiores dilemas políticos dele nessa trajetória. Lembrando que Jair Júnior, além de ser vice-prefeito, era muito proativo na internet. Sumiu desde o episódio que foi vinculado a ele de suspeita de violência doméstica e cárcere privado. Claro que a defesa de Jair Júnior diz que a situação envolvendo a vida pessoal dele não condiz e não influencia no processo político-administrativo. Não são exatamente os vereadores que definiriam o futuro dele. Só que Jair Júnior enfrenta outro processo, agora na Executiva Nacional do Podemos, partido que ele ainda integra e que pode ser expulso do partido. A Comissão de Ética do Podemos deve definir, Marta, então, o futuro dele também na sigla partidária. Pode ficar sem partido, pode ficar sem mandato e pode servir de um exemplo, principalmente para pessoas públicas. Isso só demonstra uma coisa, Marta, que a população está atenta. E foi exatamente a cobrança da população que expôs Jair Júnior na internet e fez com que os vereadores do parlamento local tomassem um rumo também nessa discussão. Foi rápido, Marta. Chegou semana passada 2 pedidos de impeachment. Um avançou. Lembrando que a gente está falando aí de uma gestão pública feminina, né? Carmen Zanotto, à frente da prefeitura. Ele até então era o vice, né, de Carmen Zanotto. E ela se posicionou imediatamente no próprio dia 23, quando a denúncia chegou, o público se manifestou contrária, lamentou o episódio, assim também como os líderes dele políticos, como o deputado Lucas Neves, que é de Lages e que era próximo então a Jair Júnior, assim como também a presidente do partido, deputada Paulinha, que remeteu então à Executiva Nacional. Era isso, Marta. A gente te espera amanhã, PC. Com muito mais. Isso aí. Até lá. Até lá. Você participou, mandou sua mensagem, a gente vai ler juntos agora. Mandou sua foto do vídeo. Participe no nosso WhatsApp, 48991015028. A gente quer te ouvir especialmente nesse dia de estreia do nosso novo cenário. Eloy Melilo, show de bola o novo cenário. Ficou muito bonito, parabéns. Parabéns para nós, Eloy. É para você também. Ó, o Robson registrando um belo cenário lá fora também. Bem-vindo, Abril. Morro das Pedras, tá aí para inspirar o seu mês de abril. A Ângela, sou de Chapecó, tô assistindo vocês. Parabéns pelo novo cenário, ficou maravilhoso. A gente também amou, Ângela. Maria também participando com a... Ah, isso aí é para dar inveja, né? Parabéns pelo novo cenário, Marta. Ficou lindo, ficou clean. E tá linda a sua mesa, viu? Caprichada, tem bolo, tem ovinho. Abraços a toda a equipe. Vamos para o próximo. Giovanni, eu já era fã do SC no Ar, mas agora com esse novo cenário top, fiquei ainda mais fã. A gente vai ficar tudo bobo, deram um banho, coisa linda, Giovanni. Um beijo para ti, querido. Antônia, ficou maravilhoso o novo cenário. Há 5 anos, em todas as manhãs, a primeira coisa que eu faço é ligar a TV para assistir a NDTV Record. Obrigada por esse carinho. Você viu que ela assiste online, né? Pelo nosso portal ndplay.com.br. Você pode fazer o mesmo, é só clicar. Olha, a gente fala agora dos moradores de Itajaí que estão com uma nova opção de leitura. É que foi lançada uma novidade, gente. É um jornal totalmente produzido na biblioteca pública do município. Grace Cizemel está no local. Conta pra gente os detalhes. Oi, Grace. Oi, Marta. Estou no local, sim. Estou aqui na Biblioteca Pública de Itajaí e também estou com
o exemplar do jornal O Peixeiro, a primeira edição que foi produzida no último sábado. Realmente um conteúdo incrível, né, que valoriza os frequentadores da biblioteca aqui de Itajaí. A ideia do município é fazer mensalmente essas edições para trazer as novidades do mundo da leitura, cultura, dar oportunidades para aqueles que vêm até aqui para aparecerem também no jornal. Eu estou aqui com ela também, que foi a idealizadora desse projeto, a Eliana Camargo, ela que é diretora aqui da biblioteca, para falar sobre essa novidade, né, Eliana? Você é uma escritora, né, jornalista, são várias funções e agora consegue colocar em prática, né, esse projeto que é uma oportunidade para as pessoas que visitam aqui o espaço. Bom dia para você. Bom dia, Grace. Bom dia, o pessoal da Record. Muito feliz em poder apresentar para a comunidade itajaiense O Peixeiro, o primeiro exemplar do nosso jornal, que será mensal. E, gente, quando nós assumimos, a ideia é fazer com que as pessoas se aproximem cada vez mais da leitura. E a informação é um bom caminho. Então, nesse jornal nós temos dicas de leituras, para que a comunidade conheça os nossos escritores. Nós temos aqui, ó, o Espaço do Guardião. Guardião da Biblioteca é um grupo que nós criamos com os escritores locais. Todos os meses nós vamos apresentar a biografia de algum autor. Temos dicas de como estimular a leitura em casa, né? Um trabalho dos pais com os filhos. Temos também dicas de leituras. Então, muito conteúdo e um conteúdo assim pensado com carinho para os nossos usuários. Com certeza, o pessoal que visitar a biblioteca vai poder levar para casa. E olha, tem 2 edições. Tem essa menorzinha aqui também, né? Uma edição de bolso para o pessoal poder folhear também e levar para casa. Nós pensamos nesse tamanho, esse pequenininho, para os nossos usuários, cada vez que eles entram na biblioteca, ao sair eles já levam a edição de bolso. E temos também a edição digital com QR Code que a gente coloca nos grupos de WhatsApp da cidade. Bom, você falou sobre essa questão de pais e filhos e a biblioteca tem feito vários projetos justamente para estimular que pais e filhos visitem o local e assim também as crianças acabam inseridas no mundo da leitura, né, Eliana? Até nós temos aqui uma das reportagens sobre esse projeto, Pais e Filhos na Biblioteca Pública. Então, Grace, todo sábado nós temos uma atividade. Então, já tivemos o Levanta e Vem. O Levanta e Vem, os pais conseguiram trazer os seus filhos de pijama, não precisou nem arrumar. Levantaram e vieram para a biblioteca e aí tinha uma série de programações. Também tivemos os leitores de Harry Potter para trazer os adolescentes para a nossa biblioteca. Além disso, tivemos o Dia da Mulher, temos frequentemente os lançamentos, tá? Tivemos o Dia da Síndrome de Down, que foi o Dia das Meias Coloridas. Então, gente, a biblioteca precisa ser frequentada se nós queremos um desenvolvimento para a cidade. Somente pessoas que se apaixonam pela leitura têm condições de se desenvolver e de transformar o mundo onde vivem. Obrigada, Eliana. Com certeza, sabe as palavras. Fica o convite para o pessoal de casa dar uma passadinha aqui na biblioteca de Itajaí, retirar o seu exemplar e aproveitar, né, Marta, para levar um livro para casa também, porque a gente sabe que nos dias de hoje a leitura está cada vez mais escassa, mas um bom livro é com certeza uma boa companhia, né? Chama a criançada para dentro da biblioteca. Parabéns a Eliana e todo mundo envolvido nesse projeto muito bacana que vem de Itajaí. Vamos falar agora que alunos da UFSC Joinville se preparam para participar da Copa do Mundo dos Foguetes. Gente, essa competição é em junho, tá? Mas o desenvolvimento do projeto já está em prática há 1 ano e meio e a Isabela Correia acompanha, traz as informações. Oi, Isa! Oi, Marta. Bom dia novamente a você e a todos. Nós já estamos aqui no campus da UFSC, da nossa Joinville. E olha só o tamanho deste foguete, gente. São 3 metros. Só que esse nem é o foguete que vai participar, tá, dessa baita competição internacional, porque esse está em desenvolvimento e ainda é um pouco maior. Estou com a equipe Cosmos aqui da universidade. Vou conversar com o José e também com a Letícia, que vão representar então a equipe. Já começo conversando com a Letícia para saber um pouquinho de como que foi todo esse preparo de vocês, porque a gente vê que tem esse foguete que é da competição anterior e outros que são um pouquinho menores, né, Lê? Um ótimo dia! Bom dia a todos, tudo bem? Então, para explicar um pouquinho para vocês que estão aí em casa como funciona a nossa equipe, a gente trabalha nisso, a equipe existe há mais de 10 anos
E a gente tem foguetes menores que a gente usa para testes. E no momento esse nosso projeto é o nosso mais ambicioso, o Morpheus. Ele vai voar lá nos Estados Unidos, se tudo der certo. E ele é o nosso maior motor e o maior foguete também da equipe no momento. A gente está bem animado. Foi muita pesquisa, a gente está trabalhando nisso há 1 ano e meio já. E foi muita pesquisa para a gente chegar também todas as informações necessárias para a gente conseguir ter o apogeu necessário para participar da competição. E a gente está bem animado. Muito bem. José, e tem uma particularidade, como a Letícia acabou de dizer, também, que é justamente uma novidade para esse ano, em comparação aos outros, né? Explica pra gente, então, o que tem de diferente esse foguete que está sendo produzido, que é semelhante a esse que a gente está vendo agora? Bom dia. Bom, esse projeto ele é um projeto totalmente inovador aqui dentro da América do Sul. Ele é um projeto que tem um motor de... ele tem um empuxo superior a motor desenvolvido aqui no Brasil, dentro do hemisfério sul do mundo, desenvolvido por estudantes. E na categoria de propulsão sólida, que é o tipo de propelente que esse foguete utilizará, o motor dele é considerado o maior, desenvolvido por estudantes. Uma particularidade em questão de projeto, e o que torna ele tão complexo, é a velocidade que ele atinge, cerca de Mach 2.2, que é mais de 2 vezes a velocidade do som. Então, para a equipe, desde o início, foi um desafio muito grande a gente iniciar esse projeto, sem uma base de pesquisa muito fundamentada, porque é muito difícil encontrar esse tipo de informação para a gente desenvolver um projeto do zero que tenha tanta complexidade. Não, é incrível, né? Porque realmente a gente vê o tamanho disso, ele vai ser, então, tem toda uma questão, né, de legislação, onde que ele pode ser, então, solto ou não. Tem uma particularidade também que só nos Estados Unidos, algo assim, né? Isso. Dentro da competição, a categoria de 30 mil pés de apogeu, que são basicamente 9,1 quilômetros. Aqui no Brasil é muito difícil de a gente localizar um espaço aéreo que tenha um raio livre para a dispersão do foguete, ou seja, um raio onde ele possa aterrissar com paraquedas. Dentro da competição existe um espaço separado para isso, né? Existem alguns desertos nos Estados Unidos, onde é feito o lançamento desse tipo de projeto, onde eles têm projetos de foguetes até com um apogeu maior. E no caso que tem a possibilidade de fazer um lançamento desse tipo, será uma área livre bem maior mesmo. Imagina, né? Mais de 3 metros, né, gente? Muito obrigada, tá? Pela participação de vocês, a toda a equipe que está aqui presente, por mostrar pra gente, então, o que já foi feito e o que está sendo produzido também. A gente deseja uma ótima sorte para vocês, que vão representar, então, a nossa cidade, o nosso estado e também o nosso país nessa competição importantíssima a nível internacional. Marta, eu volto com você aí no estúdio. Que orgulho do nosso estudante, Isabela Correia, na Copa do Mundo dos Foguetes. Estão aí eles, ó, representando muito bem Santa Catarina. Manda um abraço para essa turma boa aí. Até mais, Isa. E olha, tem mais estreia chegando aqui no SC no Ar. A partir de hoje, toda terça-feira, a gente vai dedicar um espaço para falar sobre saúde. É o quadro Viva Melhor. E a gente começa falando de alimentação saudável, claro, né? Você sabe, por exemplo, quais são as frutas típicas do outono? A nossa equipe foi à feira, mostra agora benefícios, como encaixar essas frutas no nosso dia a dia. O Lucas Leal está chegando com as dicas. Oi, Lucas. Oi, Martinha. Felicidade estar de volta aqui ao vivo para todo o estado de Santa Catarina, em um dos lugares que eu mais gosto na vida, esse lugar que é muito colorido e que traz essas frutas do outono que a gente vai descobrir agora quais são elas, que costumam ser mais nutritivas, né? E também terem um preço mais acessível. Quem vai nos ajudar já está aqui do meu lado, é a nutricionista Larissa, nutricionista, que vai nos dar esse caminho das pedras. Bem-vinda ao SC no Ar. Bom dia, Larissa. Bom dia pessoal de casa. Vamos lá conhecer então as propriedades das frutas típicas do outono? Vamos lá, gente. Isabela Corrêa, quando faz ao vivo em feira, sempre pega uma cestinha. Então vem aqui, ó, Wilson. Vamos pegar a nossa cestinha e fazer a cestinha do SC no Ar com as frutas da estação. Larissa vai nos ajudar. Larissa, começando... Vamos começar com o caqui, que é uma fruta clássica, né? E até estava comentando, o caqui ele é fonte de beta-criptoxantina, que é um carotenoide, que age como antioxidante para os ovários. Então a mulherada vai aproveitar bastante. A gente tem a pera também. Pera, maçã, pera são frutas ricas em fibras solúveis, né? Então, para o intestino é muito bom, é bom para a saciedade também. Aqui o caqui, ó, gente, R$10,99 o quilo e a pera nacional R$9,99 o quilo. A maçã, como a gente estava falando, a maçã, a casca dela tem bastante quercetina, então vale a pena consumir com casca, né? Se for orgânica, melhor ainda, aproveitando da época, a gente tem essa facilidade também, né, desses alimentos. Abacate é uma fruta rica em fibras, gordura monoinsaturada, ajuda no colesterol. E além disso, o abacate também é uma fruta cetogênica, né? Se fala muito hoje em dia, então tem que incluir essas frutas também. A goiaba, para quem gosta de goiaba, goiaba também é fonte de licopeno.
excelente, né? Goiaba vermelha, para ser fonte de licopeno. E a gente tem as nossas queridinhas ainda. A tangerina e a pocã, que são frutas ricas em vitamina C, aproveitando a sazonalidade, aproveitando também no inverno, que a gente precisa dar um reforço para o sistema imunológico. Então, a tangerina e a pocã são frutas que vêm com bastante vitamina C. E são uma excelente opção de sobremesa também, né? Oh, coisa boa, agora daqui a pouquinho vem festa junina, então a galera se esbalda, né? Só pra gente falar o preço aqui rapidinho, gente, bem no direto do campo de onde a gente tá. A maçã R$ 12,99 o quilo, o abacate que a gente falou também R$ 7,99 o quilo. Manga R$ 7,99 e goiaba R$ 7,99. Sim. A pocã R$ 5,99. Pocã, tangerina, as frutas da época têm essa facilidade. E eles também têm toda uma linha importada, tem parte de orgânicos, né? E que quando o alimento é orgânico, a gente acaba aproveitando mais os compostos bioativos, né? Que tem um potencial antioxidante bem importante, anti-inflamatório também. Para finalizar, tudo isso tem a ver com o novo quadro do SC no ar e que tem a ver com promoção de saúde, né? A gente está falando de saúde. Com certeza. Manutenção da saúde é prevenção de doenças, né? Larissa, muito obrigado pela participação, bom dia de trabalho. Obrigada, igualmente. É isso aí, gente. Devolvo para vocês no estúdio com essa super cesta aqui, ó, com alguns dos alimentos e muita saúde. É com vocês. Lucas, adoramos dar essa voltinha no mercado com você e com a Larissa, belíssima, trazendo essas dicas incríveis pra gente, inspiradoras. As goiabeiras estão assim, ó, cheinhas, que delícia. Aproveite as frutas da estação. Por hoje é isso, a gente agradece a sua companhia nessa manhã de estreia aqui no SC no Ar, né? Cenário novo, amanhã tem mais, com novidades para você. Você vai aos poucos conhecendo os nossos novos quadros, as pessoas que estão chegando aqui com a gente. Até lá, NDTV, mais catarinense, impossível.